Ele é mais antigo do que a capital. Hoje faz parte dela, mas nunca perdeu a identidade. Tem costumes, tradições e até um time de futebol. Eu me refiro, é lógico, ao bairro de Campinas, carinhosamente chamado de Campininha das Flores. E para falar sobre este bairro tão importante na história de Goiânia, convidamos um campineiro, o professor Orieste Gomes. Ele que escreveu diversos livros sobre o bairro e a sua gente. Olá, professor, um prazer ter o senhor aqui no TBC Memória. É um prazer imenso participar, trazer algumas informações da querida Campininha das Flores. Perfeitamente. Mas não vamos falar apenas sobre Campinas. A nossa conversa alcança também a vida acadêmica e política do professor e a sua extensa atividade literária. Orieste Gomes é historiador, geógrafo e antropólogo. Lecionou durante 51 anos, sendo 32 na Universidade Federal de Goiás, onde é professor emérito. Professor, a sua vida se mistura entre dar aula, escrever, o bairro de Campinas, que nós vamos falar agora há pouco, e a literatura. E eu começo pegando alguns livros seus aqui, por exemplo, Reminiscências da Campininha, Lembranças da Terrinha e Caminhos para a Reconstrução do Homem, além de a saga do Atlético Clube Goianiense. Explica pra gente essa paixão por Campinas. E tem muito mais livro além desses que nós citamos, né? Essa paixão por Campinas, ela é praticamente, digamos assim, idêntica à grande maioria dos campineiros de outrora, né? Que tinha o bairro de Campinas como não só o seu habitat de residência, mas uma vida comunitária, uma vida que a gente se abraçava. Era uma vida realmente de companheirismo. Então a gente... E hoje não tem mais essa vida? Essa vida praticamente desapareceu porque houve uma mudança no processo normal do chamado desenvolvimento, a substituição desse efetivo populacional que hoje praticamente está muito reduzido àqueles que permaneceram em Campinas. Mas falando da sua obra sobre Campinas, por exemplo, Reminiscências de Campinas, o que esse livro trata? Esse livro eu fiz questão de procurar entrevistar o máximo dos campineiros antigos, no sentido de preservar as memórias deles, que eles poderiam transmitir. Então foi um livro em que praticamente eu tive que fazer uma visitação seguida a esses campineiros, 2, 3 vezes para cada campineiro, no sentido realmente, digamos assim, de guardar, resguardar e resgatar essa memória tão preciosa, sem dúvida alguma, para que as gerações do presente, ou a geração do presente, possa, né, conhecer um pouco da vida dos campineiros, dos seus avós, dos seus pais, né, que praticamente boa parte já se foram. E esse, Lembranças da Terrinha? Esse foi um livro também que seguiu a essa linha, mas esse livro tem um toque especial por 2 razões. Primeiro, porque todos os entrevistados eu conheci bem de perto. Então, a relação dos entrevistados, eu tenho uma relação mais assim, aconchegante, que eu poderia falar, né? Com pessoas de Campinas, com pessoas companheiras, né? Com pessoas ligadas ao trabalho, à vida familiar, ao esporte, às diversões, enfim. Esse é um lado característico desse livro. Foi um livro feito, né? Foi um livro construído em cima de conhecimento, né, concreto desses campineiros.
Uma coincidência de vida é que o professor Orieste tem a mesma idade de Goiânia, cerca de 2 meses mais novo do que a nova capital. E eu queria que o senhor falasse agora sobre Campinas e Goiânia. O senhor costuma dizer que Campinas é a mãe de Goiânia. Por quê? Sem dúvida alguma, porque tudo que Goiânia tem hoje, né, evidentemente, se a gente buscar as raízes históricas de Goiânia, né, nós buscamos na Campininha, porque foi Campinas que gestou Goiânia, a partir da sua transformação de sede municipal para ser um bairro de Goiânia, né? Então, em Campinas foi aonde que Goiânia encontrou o maior conjunto de mão de obra, tanto a mão de obra braçal, que a gente chama, né, que são os trabalhadores, grande parte invisíveis de grande parte da população, e a mão de obra que eu chamo de letrada, aqueles que tiveram, por sorte, assim como eu, né, ter esse privilégio de terem estudado, formado, enfim. Então, em Campinas, a mão de obra base em tudo, desde a matéria-prima, desde os trabalhadores, os oleiros, os sapateiros, os carreadores, né, com as suas carroças. Agora, me diga uma coisa, o senhor fez muita pesquisa, escreveu muitos artigos, livros sobre Campinas. Em todas essas suas pesquisas, deu para descobrir por que politicamente Campinas não agiu para ser a nova capital, ou não teve força para isso? Não, praticamente não tinha essa consciência política, o campineiro não tinha essa consciência política. Quando Goiânia surge, e a propaganda do Estado, né, divulgava bem, surge como um projeto maravilhoso, né, de trazer uma capital enfurnada, que era a antiga capital, e criar uma cidade moderna, uma cidade planejada. Então, o campineiro, né, via no surgimento, naquela época, viu no surgimento de Goiânia, né, exatamente aquilo que oferecia para eles o que eles mais precisavam, né? É o trabalho, por exemplo, é ter lugares, ter um trabalho efetivo, né? E haja vista que as estatísticas apontam que Goiânia recebeu mais de 4.000 trabalhadores, né? E eles foram alojados em Campinas, em boa parte, no início? Em grande parte Campinas, assim como também que vieram de outros estados, principalmente da Bahia, para a Vila Operária, para a Vila Nova, perdão, né, para a Vila Nova. Professor, agora falando de outra paixão sua, outra paixão campineira, o Atlético Clube Goianiense, esse livro aqui, A Saga do Atlético Clube Goianiense. Só que parou em 2012, de 37, o Atlético é o time mais velho da capital, né? Conta um pouquinho desse livro. Esse livro foi realmente, eu tinha uma dívida, eu tinha que escrevê-lo, né, esse livro, porque eu joguei no juvenil do Atlético 5 anos, né? Eu praticamente tive a minha vida, a minha infância, ligada a uma forma de lazer, de esporte, que era o futebol, né? Você jogava de quê, professor? Eu jogava de meia esquerda, né? Mas era aquele mais baixinho, rápido? Rápido, eu era ligeirinho, tanto que eu tive, alguns me chamavam de ligeirinho. Eu era rápido e tinha uma facilidade porque eu tenho as 2 pernas, né? Dos 2 lados, né? Então eu driblava muito bem, né? E conduzia bem, e também fui um armador, no sentido de jogar bolas, né? Atirar bolas para os meus companheiros. Então eu tinha essa dívida. Quando eu pertencia ao juvenil do Atlético, já naquela época já veio uma certa ideia que eu deveria deixar alguma coisa como memória, né? E eu preferi fazer essa saga desde os primórdios do surgimento do Atlético, que eu conhecia treinando 2 quadras acima da minha casa, na Avenida Paraíba com a Pouso Alto. 2 casas acima havia um campo de terra
E o Atlético começou treinando ali. Não Quer dizer, professor, você assistiu jogos do Atlético antes de ter o Antônio Ascioli? Não, eu assisti treinos. Jogos eu vou assistir lá no Antônio Ascioli. Já existia o Antônio Ascioli? É, eu vou assistir primeiro treinos, depois construíram, ganharam aquela área, que foi uma área doada pelo governo do estado, né? Uma área inicialmente de 24 mil, se não me engano, 24 mil, que chegou a 30 mil. E por que o futebol goiano perdeu esse craque? O senhor desistiu de jogar bola, professor? Não, o fato é que nós éramos apenas, digamos assim, motivados, né, pelo aquilo que o campo proporciona para nós, o quadro, o time no campo proporciona, né? A beleza das jogadas, né? A forma realmente de fazer jogadas limpas, né? Sem a trunculeza que nós temos hoje em dia. É um jogo muito mais técnico, né? Onde havia um respeito imenso entre os dois lados, né? Mas aí o senhor desistiu de jogar futebol? Eu desisti como vários deles desistiram. Professor, o livro para em 2012. E a torcida atleticana, que tem se renovado muito nos últimos anos, quer saber a continuidade dessa história. Vem uma nova edição e atualizada? Não, eu dei uma continuidade que eu fiz o suplemento depois até 2014. Né? Eu tenho um suplemento, não veio aí. Eu fiz um suplemento levando perfeito. Mais 2 anos. Porque, e de 14 para cá, tem que atualizar. Aí eu não fiz porque os caminhos são muitos, né? Eu tenho uma caminhada por várias trilhas do conhecimento, no campo da geografia, da história, né? Da filosofia, né? Do meio ambiente, né? Então, eu não tive tempo, né? E agora não terei condições de partir para isso, porque... Você deu gancho aí. No próximo bloco nós vamos falar sobre Oriécio Gomes, professor, geógrafo, historiador, e também sobre Oriécio Gomes, perseguido político pela ditadura, preso político que o senhor foi. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com o professor e escritor Oriécio Gomes. No bloco passado, conversamos sobre as grandes paixões dele, Campinas e o Atlético Clube Goianiense. Agora vamos falar da carreira dele como professor, como intelectual, como escritor e também o momento político que ele passou perseguido pela ditadura militar na década de 1970. Professor, aí o senhor abandonou os gramados, teve que estudar e ganhar vida, né? Como é que foi a sua vida acadêmica? Na verdade, depois que eu abandonei o gramado, eu já estava trabalhando, né? Eu fui um iniciante, mas trabalhei 10 anos como aprendiz de marceneiro. E também, mais tarde, eu trabalhei 5 anos em máquina de arroz, né? Uma Zacarias, marca Zacarias tipo A, tipo B. E nesse processo de eu estar inserido em busca desse conhecimento, a partir não só do grupo escolar, como começou, que foi a minha primeira escola, grupo escolar pelo Ludovico Teixeira, a melhor das escolas que eu tive, que me incentivou para continuar lendo. Eu aprendi lendo Monteiro Lobato, muita coisa, né? Foi a partir dessa escola primária. Depois eu entrei no liceu, onde fiquei 9 anos. Era um colégio de excelência à época, né? O colégio de referência era tido como colégio padrão em todo o estado de Goiás. E no liceu eu trabalhei, eu fui aluno tanto em ginásio como no científico, e depois me tornei professor, que eu fui professor 10 anos no liceu. E depois o senhor fez curso superior de História e de Geografia na antiga UCG? Quando eu penetrei no liceu como professor, eu já tinha o curso de História. Eu tinha a primeira fase do curso, né? Que o curso de História era de 4 anos. Eu fiz a primeira parte, que é 3 anos, né? E, então, aí eu
tentei de todas as formas, procurando trabalho, e acabei tendo a ajuda Dona Gersina Borges, mulher, esposa do Pedro Ludovico Teixeira. Quando eu fui à casa dela, ali, né, que todo mundo conhece. Na Rua 26, no centro. Hoje lá é onde funciona o museu Pedro Ludovico Teixeira, a casa própria. Né, e falei que eu era formado, que eu trabalhava no liceu, já estava com 2 para 3 anos, né? Que era aquela forma que não havia praticamente remuneração, era pago só no final do ano, quase, praticamente, né? E eu queria ser nomeado, porque ia haver agora, o Estado ia fazer as nomeações, né? Aí, quando eu falei que eu era formado, imediatamente ela escreveu um bilhete que eu levei pessoalmente ao diretor do ensino médio, que naquela época era o professor José Cizenando Gênio, né? E aí eu passei a ser professor do liceu. E quando é que o senhor foi para a universidade dar aula? Bom, eu vou entrar primeiro na UFG através das mãos do Bernardo Ellis, que me levou para fazer parte do quadro de professores do chamado SEB, Centro de Estudos Brasileiros, que era uma miniatura do ISEB, que funcionava a nível de Brasil, que apontava a formação, né, para o conhecimento, digamos assim, da administração pública a nível nacional, e o nosso SEB era a nível regional, nível de Goiás. Então eu fui contratado para lecionar a geografia de Goiás. Pois é, eu estou aqui com alguns exemplares de parte da sua obra, né? Reflexões sobre teoria crítica em geografia, a produção geográfica em Goiás e Vila Cenográfica de Santa Luzia. O senhor tem de cabeça quantos livros escreveu sobre geografia, história, enfim, sobre ciência? Eu tenho já escrito, assim, publicado, 30 e poucos, e tem mais 4, né, em editoração, pode-se dizer, né? É uns 36 livros, mais ou menos. Vamos falar desses 3 que a gente tem aqui em mãos. Sim. Esse, por exemplo, Reflexões sobre a Teoria Crítica em Geografia. Esse livro é um livro que eu considero muito valor. Essa é a primeira edição, já tem a segunda ampliada, bem ampliada, por sinal, em que eu coloco a teoria, que é exatamente a importância de trabalhar a teoria e a metodologia dialética. Quando você busca conhecer um determinado fato histórico, um acontecimento, penetrar através desse método dialético, tanto na parte teórica quanto na parte que é a metodologia, o método, né? Você conhecer mais aquilo que nós chamamos de espaço geográfico, o fato geográfico, que é aquela construção que o homem faz dentro de um determinado lugar, que está inserido numa região, num território. Então, esse livro me projetou a nível nacional. Olha que interessante. Foi através dele que eu fiquei ao lado ali de Milton Santos, Rui Moreira. São grandes nomes da geografia brasileira, né? Absaber. E esse aqui é Produção Geográfica em Goiás, editado inclusive pela UFG. É um livro didático? Esse eu procurei fazer, porque quando eu licionei na Federal, licionei inclusive também Geografia, não só teoria geográfica, licionei Geografia de Goiás, que eu já tinha uma boa experiência e já tinha publicado 2 livros, os alunos reclamavam que não tinha biografia. Eu falei que tinha, né? Tanto que eu fiz um levantamento no IBGE, aqui de Goiânia, na Rua 4, e levantei mais de 50 títulos sobre Goiás, né? E levei para eles. Aí eu resolvi fazer uma história mostrando a caminhada geográfica em Goiás. Peguei desde a época dos chamados naturalistas, né, que trabalhavam as expedições quase sempre da realeza, né? Por exemplo, o João Emanuel Paul, a realeza austríaca que enviou ele, né? Um exemplo, né, famoso.
Então, eu procurei mostrar a geografia na antiguidade, em Goiás, a geografia institucionalizada pelo IBGE e a geografia que é a geografia moderna, a geografia crítica, né? Que apresenta a posição que hoje nós trabalhamos. É um trabalho bem didático. Professor, não quero terminar a entrevista sem deixar de abordar a questão política, esse livro Cela 14, que conta da sua trajetória política, perseguição e prisão durante a ditadura militar. Fala desse livro para falar da sua atuação política também. E a minha atuação política começou logo, praticamente aos 15 anos, quando eu participava dos movimentos estudantis. 1º de maio, contra a Guerra da Coreia, né? A Guerra do Vietnã, preservar as mulheres, né, da Amazônia, do Nordeste, né? Evitar que a Amazônia caísse nas mãos, né, de grandes empresários, defesa do manganês lá no Amapá. Então, eram campanhas nacionalistas, aí que nasceu, fortaleceu muito o meu ideal político. E também com a presença da minha ligação no PCB. O antigo, né? Partidão. O Partidão, partido que eu continuo até nos dias de hoje. Eu nunca abandonou. Eu sempre fui coerente com a minha ideologia, com a minha formação. Eu continuo não por apenas que as pessoas poderiam falar, não, isso está superado. Não, eu continuo nele porque eu acho que é a melhor linha política no sentido realmente de transformar a realidade brasileira para melhor, ela está explícita no programa, na linha política do Certo, e essa coerência política sua te levou à prisão durante a ditadura? Aí eu entrei no PCB e comecei a atuar, né? Ativista, né? Comecei a atuar e aí acabei sendo preso, né? Evidentemente pela ditadura. E aí fiquei aqui um pouco mais de um mês e pouco aqui no 10º BC, hoje 42º Batalhão do Exército. Fui levado para Brasília, né? Lá tinha o famoso, né? Lá era onde que estava centralizado o maior, digamos assim, centro de tortura que o Brasil possuiu. O senhor foi torturado lá? Aqui em Brasília. Né? Recebeu tortura? Todos nós recebemos, né? Sem colocar, todos os nossos membros fomos torturados. Nesse processo ficamos lá. Assim como também torturas houveram em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? A Casa de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é um exemplo. Basta dizer que o meu partido perdeu praticamente toda a direção, toda não, mas grande parte, eram 10, 12 da direção nacional, foram assassinados. E aqui no Cela 14, você conta tudo isso? Eu conto a trajetória toda da minha inserção dentro, né, essa caminhada dentro do partido. Conto também o processo que houve, né, que tem nessa sequência, que a gente vai encontrar a luta política interna entre o partido, as divergências, né? E, então, a separação do partido, o partido sofreu realmente uma diáspora enorme. Professor, passados 50 anos, fiz um cálculo aqui de cabeça, da sua prisão, é difícil hoje ainda falar do assunto prisão e tortura? Olha, eu depende muito das pessoas como elas se posicionam, né? Eu sou coerente com a minha ideologia, eu nunca deixei de falar. Existiu de fato a tortura, porque eu sofri na própria carne e todos os outros sofreram. Então, falar que não houve, que foi uma época de pacifismo, né? Naquela época, né, o governo jogou muito em cima da sociedade brasileira, aproveitando, né, em grande parte, aquele tríplice palavra, né, Deus, Pátria e Família, mais ou menos como até o Príncipe Salgado utilizou esse refrão, Deus, Pátria e Família, né? E a ditadura lançou tudo sobre o comunismo.
todas as pessoas eram comunistas. Podia ter apenas um início de interesse, né, por uma ideologia, era comunista, né? Então, a perseguição existe. Agora, depende das pessoas. Mas está superado na sua cabeça isso hoje? Não, está superado porque tem uma visão política. Aí na coluna Prestes, não sei se na coluna Prestes ou na cela 14, dá para verificar aí como que o Prestes, por exemplo, vai ficar ao lado do Getúlio, na propaganda para a eleição de 1950. Mas, professor, o nosso tempo acabou. Se a gente fosse falar da coluna Prestes e Getúlio, tinha que ter um outro programa, uma outra aula brilhante, como foi a entrevista que o senhor nos concedeu. Agradeço muito, foi um prazer conversar com o senhor aqui. Eu que foi um prazer imenso. Eu sinto que o tempo é muito reduzido, porque eu poderia, digamos assim, sim, a gente sabe que esses assuntos com profundidade, inclusive. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.